Vaidade das vaidades. Tudo é vaidade. Esta palavra do livro do Coelete, vaidade das vaidades, nós traduzimos assim, em hebraico soa mais ou menos vapor. Esta palavra vaidade soa como vapor ou como fumo. E nós vemos o vapor, quando sai da panela, o vapor parece uma coisa tão consistente e depois, ou o fumo, ou o nevoeiro, parece que não se vê nada e de repente tudo desaparece. E este livro do Coelete, este homem, tenta, não é que eu constrói muito, tenta destruir algumas falsas seguranças. Falsas seguranças. De que vale ao homem as suas canseiras. E às vezes é verdade. Andamos, corremos, cansamo-nos. Para quê? E no Evangelho temos este episódio. Jesus está a falar, está a ensinar sobre o reino de Deus, mas há ali que não está tão preocupado com a pregação. Vocês também podem fazer isso. Se eu não estiver a dizer bem, vocês dizem de lá de baixo: olha, fala-nos lá das heranças. Este homem faz assim. Jesus está a falar, mas este homem está pouco interessado. Está preocupado com o irmão que não repartiu com ele a sua herança. Então ele diz: Jesus, diz ao meu irmão que reparta comigo. Este é um problema que vocês não conseguem perceber. Hoje não percebemos. É uma questão que hoje não existe e que não passa pelas famílias e depois não conseguimos perceber bem, que é esta questão das heranças. Não existe em lado nenhum. Isto são coisas do passado, coisas antigas, mas depois um dia eu explico-vos melhor esta questão das heranças que cria tanta divisão entre as famílias. Estou a brincar para dizer que este é um problema que afeta quase todas as famílias. Às vezes aparece alguém que diz: da parte da minha mãe não tive problemas, mas da parte do meu pai. Ou então, da minha parte estive tão bem, mas da parte do meu marido. É um problema que afeta todas as famílias. Por isso, nada de novo. E este homem levanta a voz para dizer: Jesus, diz ao meu irmão que reparta comigo. E Jesus faz-lhe uma pergunta: quem é que me fez juiz das vossas heranças? E quem diz isso é Jesus, o supremo juiz. Juiz de quê? De que coisa? E para se fazer entender, Jesus conta esta parábola. Conta esta parábola que aparentemente nem fala de heranças, por isso Jesus coloca o assento onde ele deve estar. Conta esta parábola deste homem rico que semeia e colhe tanto. E quando vê que colheu tanto, quando vê que tem tanta coisa, o que é que ele faz? Mete-se a trabalhar. Interessante. Este homem que colhe tantas coisas, e o que é que ele faz? Podia dizer: olha, tenho tantas coisas, dá para mim, dá para os outros. Não, mete-se a trabalhar para construir um celeiro maior, para poder agarrar tudo. É que às vezes as coisas nos fogem por entre os dedos, é um problema. Ele quer agarrar tudo, quer guardar tudo, quer conservar tudo. Então mete-se a trabalhar para construir um celeiro maior. Vou construir um celeiro grande, vou guardar tudo, vou colocar tudo ali e quando tiver tantos bens, vou dizer: minha alma, pode estar sossegada. Agora por muitos anos tens tudo. Vaidade das vaidades. Ilusão das ilusões. Quando pensamos que por termos tantas coisas, vamos estar bem. Hoje vais entregar a tua alma a Deus. E aquilo que tu andaste aí a guardar, para quem é? Jesus coloca diante das ilusões dos bens. E aqui voltamos ao nosso amigo. Olha, diz ao meu irmão que reparta comigo. E por que é que Jesus reage assim? Porque é verdade que o outro irmão provavelmente tinha tantas coisas e não repartia com este irmão. Então estava a colocar os bens ao centro. Mas este irmão que ali no meio da multidão fala mal do irmão, estava a colocar ao centro o quê? Não estaria a colocar também os bens ao centro?
Podemos ser avarentos por aquilo que temos, mas também avarentos por aquilo que queremos ter. E os dois irmãos estavam a colocar ao centro os bens. Um porque os tinha e o outro porque queria que o irmão lhes desse. E por causa do ter, um não reparte com o irmão, mas o outro é capaz de difamar o irmão, de dizer diante da multidão: o meu irmão é um avarento porque não reparte comigo. Tu, Jesus, vai-lhe dizer: meu irmão, meu irmão, meu irmão. Então os dois estão a colocar ao centro os bens. E é isso que Jesus chama a atenção. Quando já não estamos nós a possuir os bens, quando os bens não estão ao nosso serviço, mas somos escravos deles, mas somos escravos do ter, porque pensamos que é no ter que está a nossa força, e então passamos a vida a acumular, 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 e não vivemos. E às vezes alguns são miseráveis mesmo. Têm tanta coisa, mas são miseráveis, porque passam a vida a acumular e nunca vivem a sua vida. Nunca olham para os seus irmãos, nunca olham para os seus filhos, nunca olham para aqueles que têm ao lado deles. Só bens, bens, bens. E aquilo que o Senhor chama a atenção. Diz São Paulo, na segunda leitura: aspirai às coisas do alto. Às coisas do alto. E quantas vezes nós trocamos as coisas do alto, as coisas de Deus, por 2 punhados de terra? Quantas vezes nós trocamos o paraíso por um punhado de moedas? Quantas vezes? Aspirai às coisas do alto, diz São Paulo. Cristo, e Ele está sentado à direita do Pai. Por isso afeiçoai-vos a estas coisas e não às coisas da terra. Cristo, que é a vossa vida. Para mim viver é Cristo, diz São Paulo. Já não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Cristo é a vossa vida. E quando Ele se manifestar, também vós vos manifestareis com Ele na glória. É lá, é essa a glória que nós procuramos, não a glória do mundo, não a glória dos bens. Então, fazei morrer em vós aquilo que é terreno, a imoralidade, a impureza, as paixões, os maus desejos, a avareza, a avareza é uma idolatria. Nós pensávamos que eram os antigos que faziam ídolos, pensávamos que eram os antigos que ofereciam sacrifícios humanos aos ídolos, e hoje os bens deste mundo ainda são ídolos, a economia é um ídolo, e quantos sacrifícios humanos, quantas pessoas morrem, quantas pessoas na miséria, quantas pessoas na fome, quantas pessoas vítimas da guerra, por quê? Por causa dos bens deste mundo. Por causa dos bens deste mundo. Então, aspirai às coisas do alto e não às da terra. Porque senão, não só perdemos a vida do alto, mas perdemos também esta vida. Andamos iludidos com ela, andamos a construir celeiros maiores e depois, as coisas desta terra, nunca nos aproveitamos dela. Este homem, que Jesus fala na parábola, que construiu celeiros maiores, imaginem que ele, quando viu tanta colheita, dissesse: tenho tantos bens, não cabem nos meus celeiros, mas sem dúvida cabem nos celeiros dos meus irmãos que estão vazios. Será que não podia ter pensado assim? Os celeiros dos meus irmãos estão vazios, posso-os guardar lá. Posso guardar nos estômagos que estão vazios. E assim estou a construir um tesouro no céu. Conto-vos uma história. Havia um dia uma senhora, mãe solteira, que tinha uma criança pequenina e andava sempre a pedir a Deus: ó Senhor, mas isto não é justo.
Ó Senhor, que eu não tenho nada para a minha filha. Ó Senhor, arranja-me alguma coisa. Ó Senhor, ó Senhor. Se eu tivesse mais bens, se eu tivesse alguma coisa para poder criar. Ó Senhor, ó Senhor, ó Senhor. Então um dia, enquanto ia a passar numa floresta com a sua criança, ia a dizer estas coisas, apareceu-lhe um anjo e disse-lhe: olha, foi-te concedido aquilo que pedes. Ali vai-se abrir a porta desta gruta e tu vais entrar nesta gruta. E lá dentro vais encontrar muitas coisas, muitos bens. Tu apanha aquilo que te é necessário. Mas recorda-te uma coisa. Tens 10 minutos. Ao fim de 10 minutos, tu tens de sair de lá com o mais importante. Porque ao fim de 10 minutos, a porta fecha-se e nunca mais se abre. Então aquela mulher ficou contentíssima. E quando se abriu aquela gruta, entrou com a sua filhinha ao colo e entrou. E viu tanta coisa, bens, joias, dinheiro, ouro, pedras preciosas, tanta coisa. E aquela mulher disse: pronta, os meus problemas estão resolvidos. E começou a apanhar. Mas depois, sabe isso? As mães sabem que, mas também nós, estamos com uma criança ao colo, não é que dá muito jeito. Então ela disse: bem, pousou a criança ali, em cima de uma mesa, e disse: vou apanhar tudo para o avental. E começou a apanhar para o avental, e encher, e encher. E quando deu conta, tanta coisa que tinha. Então a voz disse: tens 1 minuto para sair. Ao fim do minuto, a porta fecha-se. Leva o mais importante. E então, a mãe saiu toda contente. E saiu por aquela floresta a saltar, a dançar e a cantar, porque disse: todos os meus problemas estão resolvidos. Com todas estas joias, com todas estas pedras preciosas, nunca mais vou precisar de nada. Alegria das alegrias, vaidade das vaidades. Um certo momento olhou para si e viu que tinha tantas joias. Esqueceu-se da filha. A filha ficou lá dentro, em cima da mesa. Esqueceu-se dela. A porta estava fechada e nunca mais ela lá pôde entrar. É uma história um pouco trágica, mas às vezes a nossa vida é assim trágica. Às vezes agarramos tantas coisas, tantas coisas, tantas coisas, que esquecemos o mais importante. Tenho tantas coisas, mas perdi os filhos, porque nunca lhes dei atenção. Tenho tantas coisas, mas no momento em que devia ter filhos, tinha que pensar na carreira, por isso agora só tenho um cãozinho para o substituir. Tenho tantas coisas, mas os meus pais, há 2 ou 3 anos que não sei onde eles estão. Tenho tantas coisas, mas não tenho amigos. Tenho tantas coisas, mas estou a perder a minha vida. Estou a falar mal dos bens. Os bens, não falo mal deles, porque os bens são um dom de Deus. O problema não são os bens. Às vezes nós pomos a culpa sempre nas pessoas ou nas coisas. E dizemos a culpa dos bens. Não, os bens são um dom de Deus. O problema é a relação que eu crio com eles. Se é uma relação de uso ou se é uma relação de escravidão. E isso vale para os bens e vale para tantas coisas deste mundo. Seja louvado o nosso Senhor Jesus Cristo.